Glória a Deus. Creio que Deus ele tem falado conosco poderosamente através dos louvores a qual foi entoado, das palavras a qual foi ministrada, de tudo quanto o Senhor ele falou conosco na noite desta quinta-feira. Eu quero aqui desde já agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, estão nos honrando com sua presença. Temos algumas pessoas aqui conosco desde o começo dessa live e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco. Antes de nós encerrarmos a live, eu gostaria de ministrar algo bem rápido ao teu coração, também deixar uma palavra ao teu coração, uma palavra que tem ardido em meu coração nesses últimos dias. Eu gostaria de compartilhar com você na noite deste dia. Lá no livro de Atos, no seu capítulo 28, eu gostaria de compartilhar uma reflexão com o tema Você não vai parar. Eu vou repetir. Você não vai parar. Gostaria de ler alguns versos para tomar como base da nossa reflexão dessa noite. Atos 28, iremos ler o verso 3, 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Verso 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. O verso 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão ao teu coração com o tema Você não vai parar. O texto que nós fizemos menção nesta noite, ele vai nos relatar uma das mais belas passagens e histórias da Bíblia Sagrada. Temos que voltar um capítulo antes para podermos entender o contexto do capítulo 28. Paulo, juntamente com alguns prisioneiros, eles estão partindo em direção a Roma. Deus havia feito uma promessa para Paulo, que ele iria chegar em Roma. Só que no meio da viagem ocorre algumas situações, algumas circunstâncias que faz com que Paulo fique temeroso, a ponto de que Deus ele reafirme a promessa a qual ele tinha feito. Você irá chegar em Roma. Então a primeira lição que eu aprendo aqui através dessa passagem é: você vai chegar. Se Deus ele te fez uma promessa, independente das tempestades, independente dos vendavais, independente do cenário, você vai chegar. E aqueles homens, eles estão no meio da viagem. Então eles enfrentam tamanho vento. Vento este que é chamado de Euraquilão. E eles passam por um naufrágio. E agora a Bíblia ela vai nos dizer que eles estão indo em direção a uma ilha chamada Malta. E nós pesquisarmos o significado
desta ilha, o nome desta ilha, nós vamos entender que o significado Ilha de Malta é terra do mel doce. E olha só que interessante, eles acabam de passar por um naufrágio, só que agora eles estão indo em direção à terra do mel doce, porque todas as vezes que você passa por uma tempestade, Deus ele prepara a calmaria, porque todas as vezes que você passa por um tempo tempestuoso, Deus ele faz a bonança, ele faz a tempestade se acalmar. É bíblico isso, Paulo? Logicamente. Está lembrado lá no livro de Marcos, capítulo 4 e o verso 35, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos, juntamente com Jesus, estavam passando para o outro lado do lago. Jesus havia dado uma ordem: vamos e passemos para o outro lado da margem. Só que no meio do caminho, uma grande tempestade se levantou, a ponto de deixar os discípulos inquietos. Aqueles homens, eles eram conhecedores de mares, mas a tempestade foi tamanha que deixou aqueles homens inquietos, a ponto deles acordarem o mestre que estava na polpa do barco descansando. Então Jesus acorda, se levanta e libera uma palavra: mar, vento, aquieta-te. Então tudo se aquietou, o mar e o vento se acalmou e fez-se uma grande bonança. A palavra que Jesus ele libera para você essa noite é: talvez você está passando por um deserto, talvez você está passando por um momento de tempestade, mas Jesus diz para você através dessa live esta noite: o tempo das coisas se acalmarem está chegando. Em Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O tempo da bonança ele está chegando, porque todas as vezes que você passa por um momento tempestuoso, Deus ele tem um tempo de bonança preparado para a sua vida. Aqueles homens, eles acabaram de passar por uma tempestade, por um naufrágio, mas agora eles estão indo em direção à terra do mel doce. Glória a Deus. E eles chegaram nesta ilha, denominada por Malta. E os bárbaros usaram com ele de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira para os acolherem, pois aquele local fazia frio e chuva também. E Paulo, ele tem uma atitude de ajuntar uma quantidade de graveto, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Glória a Deus. Aqui nós precisamos analisar com calma, pois há algumas pérolas a serem reveladas através deste pequeno verso que nós acabamos de ler. Perceba comigo, os bárbaros acenderam uma fogueira, só que Paulo ele tem uma atitude de ajuntar uma quantidade de gravetos para pô-los no fogo, porque Paulo ele entendia que uma hora aquele fogo iria se apagar, aquele fogo iria se acabar. Então Paulo ele resolveu sair da sua zona de conforto para manter o fogo aceso, para buscar recursos para manter a chama acesa.
havia com Paulo ali juntamente naquele navio cerca de 275 outras pessoas. Mas apenas Paulo sentiu a necessidade de buscar gravetos. Mas apenas Paulo sentiu a necessidade de buscar recursos para que o fogo não se apagasse. Deus, ele nos traz esse ensinamento essa noite. Nós não podemos ser como aqueles 275 pessoas que se contentaram que uma hora o fogo iria se apagar, que se contentaram que uma hora o fogo iria se acabar. Nós temos que ser igual Paulo, que mesmo sabendo que uma hora o fogo vai cessar, mas buscar recursos. Paulo, ele resolveu sair da zona de conforto para buscar recursos para manter o fogo aceso. E em Levítico 6:13 vai dizer: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo, ele não pode se apagar. A chama do Espírito Santo na minha e na tua vida, ela não pode se apagar. Mas para isso, você tem que buscar recursos para manter esta chama acesa. Glória a Jesus, vamos caminhando. E Paulo, ele buscou uma quantidade de graveto e pôs no fogo. Então, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Glória a Deus. Isso aqui é muito interessante porque aquela víbora, ela estava camuflada em meio aos gravetos. Mas quando Paulo colocou no fogo, ela se mostrou. Ela, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Enquanto ela estava afastada do calor, ela estava camuflada. Mas a partir do momento que ela foi posta no fogo, ela apareceu. Olha a importância de manter a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas, pois o fogo, ele te mostra quem é graveto e quem é víbora. Olha a importância de você buscar recursos para manter a chama do Espírito Santo acesa em tua vida. Pois quando você mantém a chama acesa, você consegue discernir quem é víbora e quem é graveto. Glória a Jesus. E o texto vai dizer que aquela víbora morde a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada em sua mão, diziam uns com os outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. Mas de repente, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que era um Deus. Olha que interessante. Aqueles mesmos bárbaros que a princípio acenderam uma fogueira para Paulo, juntamente com os demais prisioneiros, se aquecerem do frio e da chuva, agora são os mesmos bárbaros que esperam que algo de mal aconteça com Paulo mediante a mordida da víbora. Isso aqui nós aprendemos uma lição rica, que o tempo, ele mostra quem é quem. Eu vou repetir. O tempo, ele mostra quem é quem. No começo da história, os bárbaros agiram com compaixão, com humanidade,
com aqueles homens. Só que o tempo revelou a verdade sobre aquelas pessoas que esperavam que algo acontecesse com Paulo mediante a mordida da víbora. Só que olha que interessante. Eles estavam esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas já tendo esperado por muito tempo, eles vendo que nenhum mal ou incômodo lhes sobrevinha, mudaram o parecer e diziam que era um Deus. Aqueles bárbaros esperavam que Paulo morresse. Aqueles bárbaros esperavam que o veneno da víbora desse algum efeito sobre Paulo. Só que Deus livrou Paulo do veneno da víbora. Glória a Deus, porque Deus, ele não te livra da mordida, mas sim do efeito do veneno. Isso é bíblico, Paulo? Lógico. Tá lembrado de Daniel? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas livrou Daniel de ser morto e comido, devorado pelos leões. Tá lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 jovens foram postos na fornalha, pois eles decidiram não se dobrar ao Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor joga eles na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou ele de serem queimados no meio do fogo. Porque Deus, ele não te livra da tempestade, é na tempestade. Lembra dos discípulos? Deus não livrou eles de passarem para o outro lado da margem sem nenhuma tempestade. Mas em meio a uma tempestade, ele livrou os discípulos. Deus, ele não te livra de não passar pelo deserto, mas é em meio ao deserto que ele te trará livramento. Deus, ele não te livra da mordida da víbora, mas te livra do efeito do veneno da víbora. Glória a Jesus. Os bárbaros esperavam que algo acontecia com Paulo, mediante a mordida da víbora. Só que já esperando muito tempo, eles viram que nada aconteceu, pois Deus, ele livrou Paulo do efeito do veneno da víbora. Deus não livrou Paulo da mordida, mas livrou Paulo do efeito do veneno da víbora. Glória a Jesus. E o texto, ele vai seguir dizendo: e ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, no qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama e enfermo com febre e diarreia e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e aventurado impôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele e os demais que estavam na ilha, que tinham enfermidade, e foram sarados. Aqui eu preciso da atenção de vocês, porque a víbora picou Paulo. Aonde a víbora picou Paulo? Exatamente, em suas mãos. E agora, Paulo, ele chega para se hospedar na casa de um homem chamado Públio, e o pai dele estava enfermo. Então Paulo ora e impôs as mãos sobre ele, e ele fica curado. Você não pegou essa, mas eu vou liberar essa palavra
no nome do Senhor Jesus Cristo. A víbora picou Paulo para tentar paralisar aquilo que Deus tinha para ele. Mas foi essa mesma mão que a víbora picou que Deus usou Paulo para curar o pai de Públio. Você não pegou? Eu vou liberar. Aquilo que Satanás tentou te paralisar é a mesma área que Deus vai usar para você ser bênção na vida de alguém, para você curar alguém, para você restaurar os sonhos de alguém. A víbora mordeu Paulo em suas mãos, e foi através das mãos que Paulo usou para curar Públio, o pai de Públio, e também os demais daquela ilha que estavam enfermos. O milagre, ele não foi apenas para uma pessoa, mas sim para todos que estavam no ambiente. O milagre, ele não vai ser apenas para uma pessoa, mas sim para todos que estão no ambiente. Glória a Jesus. Para nós encerrarmos aqui a nossa reflexão. O verso 9 e 10. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honrarias, assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Glória a Jesus. Eles chegaram como prisioneiros naquela ilha. E agora a Bíblia, ela vai nos dizer que eles saem com honrarias. Eles chegaram em um ambiente de prisão, prisioneiros, mas eles saíram honrados. A palavra que Deus, ele ministra ao teu coração essa noite é: talvez você chegou neste ambiente desfavorável, só que você vai sair honrado. Aqueles homens chegaram totalmente prisioneiros e saíram com diversos presentes e honrarias. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo esta noite. Eu não sei qual é a área que o inimigo tentou te paralisar, mas eu vim como profeta do Senhor para te dizer esta noite: a área que o inimigo tentou te paralisar é a área que o Senhor irá usar para você restaurar alguém. A área que o inimigo ele tentou te desestabilizar é a área que Deus vai te usar para estabilizar alguém. A área que o inimigo ele te tentou fazer ficar frustrado é a área que o Senhor, nosso Deus, vai te usar para restaurar os sonhos de alguém. Porque a cobra, a víbora, ela pode até morder, mas o efeito do veneno não sobrevirá sobre você. Pois Deus, ele pode não te livrar da mordida da víbora, mas te livrará do veneno e do efeito dela. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam, nos honraram com a sua presença. Que Deus abençoe a nossa irmã Michele, a nossa irmã Josi ali da nossa igreja Adsa Jardim Santa Fé, o nosso amigo irmão Newton Silva, meu amigo e irmão
Max Júnior. Que Deus abençoe você aqui também no TikTok. Itamar, Diácono, Wagner Gomes, Raimunda, Benedita, enfim, a todos vocês, que Deus abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei passando a oportunidade para o nosso pastor, para ele dar o término da nossa live, fazer oração e falar com vocês e dar a bênção apostólica.